A paz do Senhor, valente da fé. Mateus 7, 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Hoje nossa devocional fala militando pelo caminho apertado. Vivemos em uma geração que procura caminhos fáceis. Tudo precisa ser rápido, confortável e sem renúncia. Mas quando olhamos para as palavras de Jesus, encontramos uma realidade completamente diferente. Jesus não disse que o caminho para a vida eterna seria largo. Ele não prometeu uma jornada sem confrontos. Pelo contrário, ele declarou que a porta é estreita e o caminho é apertado. Então, a pergunta que precisamos fazer hoje é: em qual caminho estamos andando? Deus continua colocando diante de nós a mesma escolha que apresentou ao seu povo. Está lá em Jeremias 21:8. Eu vos proponho o caminho da vida e o caminho da morte. A verdade é que as escolhas que fazemos todos os dias nos direciona a um desses caminhos. Nessa devocional, refletiremos sobre a importância de permanecer firmes, lutando diariamente para seguir a Cristo e não nos desviar da verdade. O caminho largo é popular, mas leva à perdição. Jesus disse que muitos entram pela porta larga. O caminho largo é aquele onde não há compromisso, não há arrependimento e não há transformação. É o caminho onde cada um faz o que acha certo aos seus próprios olhos. É o caminho onde a pessoa quer as bênçãos de Deus, mas não quer obedecer a sua palavra. Quer o céu, mas não quer a cruz. Quer a coroa, mas não quer a corrida. O problema é que a multidão nem sempre está indo na direção certa. Nem tudo que é popular, nem tudo que é modinha é aprovado por Deus. O caminho apertado exige novo nascimento. Jesus declarou isso lá em João 3,3. Olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A porta estreita, ela começa no arrependimento. Não existe vida nova sem abandono da velha vida. Não existe reino sem rendição. Não existe salvação sem transformação. Nascer de novo significa permitir que Cristo mude nossos pensamentos, nossas atitudes e nossas prioridades. A porta estreita não é apenas um lugar onde passamos, ela é um estilo de vida. Não basta estar inscrito, é preciso militar legitimamente. Paulo escreveu em 2 Timóteo 2,5: se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. Muitos querem a coroa, mas poucos querem a disciplina. Muitos querem a vitória, mas poucos aceitam o treinamento. Há pessoas dentro da igreja, mas longe da presença de Deus, frequentam cultos, mas não cultivam comunhão, conhecem versículos, mas não vivem a palavra. Estão inscritas na corrida, mas pararam de correr. Deus não procura espectadores do reino, ele procura soldados fiéis. A porta estreita não tem espaço para bagagem, presta atenção nisso. Hebreus 12, 1, 2 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ninguém atravessa uma porta estreita carregando tudo o que deseja. Precisamos deixar para trás aquilo que nos afasta de Deus. Quanto mais carregamos coisas do mundo, mais difícil se torna atravessar a porta. Não é apenas o pecado que precisa ser abandonado, mas também os embaraços.
coisas que talvez não pareçam tão graves, mas que atrasam nossa caminhada com Deus. Quem deseja correr a carreira cristã precisa aprender a soltar pesos desnecessários. Há pessoas que querem passar pela porta estreita carregando bagagens que Deus já mandou abandonar. Querem seguir Jesus sem deixar o orgulho, querem viver uma vida espiritual sem abandonar pecados secretos, querem experimentar a presença de Deus sem abrir mão das vaidades deste mundo. Mas a porta estreita não se adapta às nossas bagagens. Somos nós que precisamos nos adaptar à vontade de Deus. O problema não é que Deus esteja distante. O problema é que muitas vezes estamos agarrados às coisas que nos impedem de avançar. Enquanto seguramos o que Deus mandou largar, não conseguimos entrar no lugar que Deus preparou. O caminho apertado, ele exige renúncia, mas conduz à vida. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem pensando: eu estou perto de Deus. Mas a pergunta não é se você está perto. A pergunta é: eu estou vivendo rumo à porta estreita? Sua vida revela arrependimento? Sua fé produz transformação? Sua caminhada demonstra obediência? Porque um dia não seremos comparados com a multidão, seremos confrontados pela palavra de Deus. Hoje o Espírito Santo nos pergunta: o que você ainda está carregando que precisa deixar aos pés da cruz? Porque ninguém atravessa a porta estreita levando consigo o velho homem. Para entrar, é preciso renunciar. Para permanecer, é preciso obedecer. E para chegar ao fim, é preciso perseverar. Agora imagine chegar ao fim da corrida e descobrir que correu na direção errada. Imagine investir toda uma vida em coisas passageiras e perder aquilo que é eterno. Hoje Jesus continua diante de nós dizendo: eu sou a porta. E essa porta continua aberta, mas ela não permanecerá aberta para sempre. É tempo de abandonar o caminho largo, é tempo de abandonar a negligência espiritual, é tempo de abandonar a religiosidade sem transformação. O reino de Deus não é para os que apenas admiram Jesus, é para aqueles que o seguem. Não permita que o conforto deste mundo custe a sua eternidade. Escolha hoje o caminho da vida, escolha hoje a porta estreita, escolha hoje viver para Cristo. Porque vale a pena renunciar ao mundo e às coisas que ele oferece para ganhar a salvação da sua alma. Milite legitimamente, persevere fielmente, caminhe em santidade, e você verá a glória de Deus e receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, glória a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, compartilhe com alguém que você acha que está precisando dessa palavra e tenha um dia abençoado, valente da fé.